Actually, I've been very unlucky. No, don't do that. Holy. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Olá, olá! Seja novamente bem-vindo a mais um Garrafas Separadas. Sempre começando o programa pedindo para você que ainda, que porventura não tenha ainda feito isso, né? Se inscrito no nosso canal, vai lá, se inscreva, ative as notificações, né? Aquele sininho, o ícone do sininho. E a gente está aqui novamente com o cientista político, agitador cultural. E o que mais? Qual que era o outro? Várias coisas. Então, estamos aqui com o grande Manuel de Souza Neto, e a gente estava falando no outro programa sobre a pandemia, enfim, as consequências, porém, a gente também falou muito sobre a crise econômica, né, global que tem acontecido aí, especialmente nas últimas décadas. Mas é isso. Primeiro eu queria dizer, seja novamente bem-vindo, Manuel. A gente agradece a sua presença aqui. Muito obrigado por estar aqui novamente com vocês. Seja bem-vindo, Manuel. Então, o Igor já deixou ali mais ou menos o tema em aberto, que é a economia. Porque antes da pandemia, antes da nossa crise aí que a gente está tendo, mundial, com o coronavírus, o Brasil já não apresentava ali bem das pernas, né? O crescimento muito fraco, né? As projeções de crescimento eram muito fracas. O dólar já estava chegando a R$5, então já não estava muito bem. Agora, com a pandemia, como é que vai ser? Depois da pandemia, como é que vai ser? Olha, é uma situação delicada que não vem de hoje. Existia um momento na nossa história em que a gente estava num crescimento muito bom na década passada. Um momento em que para as classes baixas, para a média, para os ricos, acho que estava interessante. Muita gente disse que foi o tal do acordão que o Lula fez, né, que é a conciliação de classes, e tinha investimento, coincidiu com a questão do pré-sal, os commodities estiveram em alta. O nosso país depende muito disso, né, do agronegócio, do minério. O petróleo começou também a render antes a gente não era nem autossuficiente. Conseguiu se acumular um capital de reservas bem interessante. Aqueles 380 bilhões, isso? Então a gente tinha 40 bilhões, alguma coisa assim no passado, e aí chegamos a 380, né? Eu acho que é Enfim, isso. então é uma coisa realmente interessante. A gente pode dizer que a gente estava num projeto de nação, recuperando aquela imagem vira-lata que nos persegue, né, que o Nelson Rodrigues e tantos outros já comentaram, né? Essa vira-latice do brasileiro. O Nelson Rodrigues cunhou o termo, né? E aí tem uma situação em que, de repente, tem gente que não está satisfeita, porque tem preconceito, é um país com o seu período colonial jamais resolvido, isso está na alma de determinada faixa do povo. Sim. Nós temos uma classe média, como a Chauí já chamou de fascista, o Gessé Souza. Eu tendo a xingar muito mais vocês que são amigos do Facebook e tal, sabem que eu xingo bem pior que eles, mas quando me pedem uma análise, eu reflito se é isso mesmo. Sim. Porque, na verdade, as histórias têm lados. Sim, claro. Não é tudo preto e branco, né? Claro, tem o cinza. Tem o cinza, tem várias cores, a coisa é complicada. Sim. E tem certa faixa da população, descendente de europeu, mesmo portugueses, que imaginaram que estavam fazendo aqui uma colônia de exploração para ganhar um dinheiro e ir embora para sua terra de volta. E na concepção de muitos deles, governo ou determinada população que eles não gostem por algum preconceito deles, atrapalha essa rentabilidade do que eles imaginavam que isso daqui daria. Isso daí persiste, esse tipo de vício, geração após geração,
porque a gente nunca fez uma coisa de colocar o Brasil no divã. Uhum. Então, essa tensão volta a explodir por causa de direitos sociais. Eu tenho uma brincadeira que eu falo para a Meg, a Iris, que é uma dessas articulistas de rede social, e que também trabalha com política. Ela me perguntou quando começou. Eu falei, bem, em 2010 a gente tem aquele mapa da guerra híbrida iniciando. Sim. Começa essa revolta verde e amarela. Foi em junho de 2013. Eu sei, Manuel. Eu sei, Tem um Manuel. momento que eu acho que ali começa. Sabe qual que é a aposta que eu fiz, que eu falei para ela, que eu acho que é quando caiu, que esse pessoal explodiu? Quanto a tua versão? A minha versão foi aquele advogado que foi fotografado no aeroporto de pessoas reclamando porque parecia uma gentalha qualquer ali frequentando um lugar que era só da elite. Lembra disso? Eu acho que isso é um fator que realmente, para determinados grupos, incomodou. Eu li muitas coisas horríveis, preconceituosas. Mas, olha, eu acho que isso ainda não comoveu. Eu vou dizer qual que é o ponto de ruptura que dali para frente não voltou mais a coisa e a coisa desandou. Foi a Dilma tentar dar direito às domésticas. Porque isso explodiu a classe média. Daí veio aquela célebre frase do Paulo Guedes, né, que as domésticas estavam indo para Miami, daí o dólar tinha que subir um pouco por causa disso, né, lembra? Lembro. Anos depois agora, né, recentemente ele falou isso. Então, naquela pandemia, época, ela deu direitos, essas pessoas falando, puxa, mas agora a gente perdeu. Perdeu o quê? Vamos falar de um país colonial escravocrata. Aquele trabalhador em regime sem direitos, que mora no trabalho, que não só cuida da casa, mas ajuda até no trabalho da pessoa. Sim. No pequeno comércio, se tem uma padaria, se tem uma lojinha, eles pedem para fazer servicinhos, arrumar coisa, embalagem. Se tem uma banquinha de vender comidinha, essa faxineira que mora no trabalho era obrigada a ajudar eles, né? E ganhava um trabalho de escravo. O que rendia era uma escravidão. Então isso é uma extensão da escravidão. A gente tem vários filmes aí, Ilha das Flores, Quanto Vale o É por Quilo, tem livros também. Então nós temos aí uma série de análises para dizer isso. Então, eu recomendo, inclusive... Só um detalhe, o Quanto Vale é por Quilo, que é outra ótima dica de cinema. Que a gente vai e Ilha das Flores também, que é maravilhoso. O Ilha das Flores é o melhor curta já feito no Brasil. Já, exatamente, concordo com isso. Mas o Quanto Vale é por Quilo é muito interessante porque fala sobre a questão das ONGs, né? De como as ONGs acabam manipulando as pessoas para acreditar que elas estão fazendo bem, quando na verdade elas estão praticando atos super ilícitos, né, e com muita corrupção e tudo mais. Então, essa dica é bem importante. E que mostra essa coisa da tal da bondade ou da caridade brasileiro, e do outro lado o aspecto do trabalho, do preconceito, da continuidade da escravidão. Então são o paternalismo falso de um lado, por isso que eu citei, e do outro lado esse regime de escravidão que não acaba nunca. Né? E quando a gente começa esse aquecimento, esse problema grave que aconteceu com a população começando a se desentender, vamos dizer assim, que acaba a conciliação de classes que o Lula tinha proposto, e os ricos ficando cada vez mais ricos, né? Mas a classe média e os pobres se desentendendo. E aí, nessa situação da nossa pequena burguesia, é que começam esses movimentos e cada vez mais apostas de quebra naquilo que a gente chama de uma política soma zero, que na teoria política quer dizer quando um lado quer tirar tudo do outro lado, do lado que perder, e que normalmente acaba em terra arrasada, né? A gente já até conversou sobre isso, é exemplo de guerras, né? Tem guerra que no final a nação está destruída. A Venezuela estão fazendo isso, a Síria fizeram isso, a Alemanha da Segunda Guerra aconteceu isso. Então são exemplos do que acontece quando essa tese vai levando aos extremos. Você citou, só um pouquinho, Igor, você citou a Síria e a Venezuela. Esses dois projetos de guerra de terra arrasada são estadunidenses. Você acha que o Brasil ele está na linha de fogo dos Estados Unidos para vamos dizer assim, para
acabar de uma vez com nossa economia, roubar nosso petróleo, é isso mesmo? Olha, a resposta seria sim, definitivamente, e se me perguntar se é um governo, se é o Estado, se é o Trump, daí eu teria que dizer não. É a nação inteira. Porque é uma questão mais complexa. Não, também não, o povo americano não é um povo ruim. Não, eu sei, tô brincando. É que nem pessoal de direita que odeia chinês sem saber quem são chineses. Eles também são pessoas boas, quer dizer, qual que é o problema? Né, os povos são iguais no mundo, são povos, são pessoas, né, de carne e osso. Mas então são grupos empresariais. É o que eles chamam de complexo militar industrial americano, né, alguns chamam de deep state e por aí vai. E lá dentro também tem suas correntes. Vamos lembrar que quem utiliza essas guerras coloridas, guerra híbrida, não é o grupo do Trump, são os democratas. E os democratas tinham uma aliança com o PT, mas essa aliança não estava valendo mais. E eles apostam no Moro. Então, na verdade, a gente fica pensando que o Moro é a turma do Trump e o Lula é outra turma. Não. A turma do Moro e a turma do Lula, ambas falavam com os democratas. E os democratas apontaram para o pessoal do PSDB, a turma do Moro e companhia, e disseram, não, agora vai ser ali. Não serve mais, né, Dilma por causa da China, por causa do BRICS. O Obama explorado bastante, né? O Obama teve aquele escândalo, né? E ele foi pego aí ouvindo as conversas aí da Dilma, da Merkel, lembra daquela história? Sim. Como um democrata no filme do Oliver Stone, isso está muito bem descrito, como que ocorreu isso. Qual o projeto PRISM. O projeto PRISM, que na verdade essas coisas... aí, pessoal. O projeto PRISM é uma coisa boa para vocês darem uma lida, e tem esse filme do Oliver Stone sobre Snowden. Sim. E eles, nesse período, estavam realmente investigando, e tem um momento que eles falam lá que naquela época tinham tido acesso a 2 bilhões, não é milhões, é 2 bilhões de comunicações no Brasil. Esse vazamento. Isso é uma síntese, né? Porque, pô, a ideia é exatamente isso, já que o Obama estava como presidente lá dos Estados Unidos, né? E aqui, supostamente, claro, tinha Dilma, e a gente imaginava que eram governos de esquerda. Se imaginava ser progressista, e depois também muita gente se decepcionou. Tem um momento interessante que ele diz assim pro Lula, assim, numa reunião da ONU, this is the guy, tá, algo assim. Pra mim ele estava apontando tipo passia, olhem pra esse cara, tomem cuidado com ele. Esse é o cara, é mais ou menos exatamente. Os caras, vou chegar lá na ONU e daí eu vou apontar pra vocês quem é o cara que eu vou fuder, tá? Esse é o cara, esse é o cara. Esse é o cara. E todo mundo na época fica aplaudindo, nossa, Obama é nosso amigo. Vamos lembrar que Obama fez 100 guerras, 110 guerras secretas. O Síria é trabalho do Obama, né? 100 guerras abertas e 110 guerras secretas. Né? Desculpa aqui, tive que tocar a tela. Então, voltando, a questão é que nós temos esse período de ruptura, né, desses acordos internacionais, são desfeitos os laços com o capital, e eles resolvem se livrar do pessoal, e aqui tem interesses internos, e a nossa crise econômica, ela é particular porque ela não é apenas o que está acontecendo no mundo, que a gente sabe que está vindo essa crise já há algum tempo, mas ela soma com o fator interno, que é, graças a essa situação, um clima tenso na sociedade, que desestrutura a economia real e o consumo, governos que privatizam, não fazem investimentos em produção nacionalizada. E a crise a política Dilma já também. tinha iniciado o processo de desindustrialização, apostando mais nos commodities do que na indústria, na tecnologia. Que não um é erro. que ela não investiu. Foi um erro. E com o Temer, a violação dos direitos trabalhistas, a desestruturação total, e agora, pior, com o Paulo Guedes, é a escola de Chicago, né, Friedman, arcaica, coisa né? levada ao quadrado, que é a doutrina do choque, que é a ruptura mesmo de tudo. Então, essa situação interna, ela se agrava com os 2 fatores internos, que é a jogatina, 2 fatores não, tem mais fatores, mas é a jogatina das bolsas no modelo de capital que a gente vive, esgotou. Essa especulação não tem mais como esconder. O problema da 4ª Revolução Industrial e o problema ambiental. Esse problema ambiental tem uma questão específica com o Brasil.
a gente depende muito de questões como a agricultura, com o que está vindo em termos de crise ambiental e de tendência de secas, baixa de produtividade, fim de meias estações, muito calor ou muita chuva ou muito frio, não tem mais meio termo. Isso está virando uma realidade no clima. A tendência é que a gente vai ter ainda mais agravamento do nosso quadro, porque nós não temos uma outra matriz forte agora mais na economia. Então, a situação do Brasil, até aqui, claro, vamos explorar isso pós-pandemia, mas até o momento foi construído de uma maneira realmente muito delicada, em que a gente perdeu a aposta, o povo brasileiro jogou errado, a militância de esquerda também não soube jogar. Todo mundo errou. A classe média fez besteira, os ricos abraçaram projetos de extremistas, estão pagando o preço também. Então eu diria assim que o brasileiro, todo o povo brasileiro vai pagar um preço alto por responsabilidades gerais tomadas. Alguns grupos foram, além de tudo, burros, fizeram apostas mais equivocadas do que os outros. E a gente vai acabar pagando esse preço. Você tinha citado aí falado, né, sobre a quarta revolução industrial. Não, calma lá, Manuel. Antes de falar da revolução industrial, ainda sobre esse tema que é anterior, eu queria assim, porque assim, todo mundo sabe que o Brasil é uma democracia jovem, né? A nossa democracia tem muito pouco tempo. E aí quando você compara o Brasil a outros países, e pelo que você fala e pelo que eu vejo por aí, a impressão que dá é que boa parte dos países da América Latina estão dominados por essas guerras híbridas, por essas questões externas que acabam influenciando a política interna dos seus países. Mas a gente tem um exemplo, né, que é uma estatística, assim, o país mais democrático da América Latina é o Uruguai, né? E eu queria saber o que o Uruguai fez para sair desse jogo sujo que está sendo feito nos outros países da América Latina. Olha, eu não sou expert em Uruguai, tampouco, eu nem me considero expert em América Latina. Eu tenho vários amigos que uns entendem bastante de China, outros de Arábia Saudita, outros dos Estados Unidos, né? Mas com o meu parco conhecimento disso, eu poderia dizer que alguns países interessam mais do que os outros e sofre mais quem tem mais alvo, né? A questão também envolve a questão de educação. Eu acho que a gente pode citar Carol Patman, que a democracia ela não é verdadeira, ela inclusive é um conceito negativo, né? Política é a verdadeira democracia lá no quadro do Aristóteles, né? A democracia é o regime demagógico, é a deturpação do regime, é o pior, é aquele regime que é o popular na sua pior situação. Mas ela foi incorporada como um fator positivo. Hoje em dia ela é entendida como uma palavra positiva, mas a questão é que ela nunca se concretizou. A Patman tem uma boa análise sobre isso, que o processo participativo é pedagógico, né? E na América do Sul nós temos muitas ditaduras e muita experiência autoritária. Então é um local muito suscetível a pioras, a retrocessos, a autoritarismos. Então me parece que talvez alguns povos, quando são um pouco menores, um pouco mais unidos, conseguem dialogar melhor. Exatamente isso, menor, né, mais unido. Tem uma percepção melhor da sua própria história. Sim. Por exemplo, Portugal, eu tenho muitos amigos portugueses e eles sempre me colocam essa situação de que se alguém fala assim, o político tal é melhor, aquele ali vem agora com uma onda muito melhor, né? Por exemplo, uma onda de extrema-direita, como está acontecendo no Brasil, vai salvar, alguém já fala assim, que salvar o quê? Vem trazer mais alguma coisa negra, vai nos trazer a peste. Eles já descontam em cima, eles não têm dúvida que não tem que confiar em político. Porque eles já foram abandonados lá pelo Dom João, que fugiu para o Brasil e deixou eles sozinhos com o Napoleão.
Então, quem tem mais noção da própria história, né, e é um pouco mais unido enquanto povo, consegue se entender melhor. O Brasil, ele é um país complicado, né, tem muita diversidade, né, tipo uma Índia. É mais fácil a gente se comparar com a Índia no mundo. Mas lá é essa cidade de castas. E quem diz que aqui não é de castas? Porque não tem nome, castas, não é de castas, né? É muita diversidade, muitas religiões, né? Diz que é cristão, mas o cara segue mais 2 religiões além da cristã, né? Então, macumbeiro. O cara é macumbeiro, gosta de espiritismo, é católico, mas ele lê também Paulo Coelho, vai em qualquer onda. Gosta de astrologia. Parece eu. Beleza. Então, isso daqui é muito suscetível, né, por causa dessa diversidade e a fracionamento, né, também a coisa das fake news, a falta de educação. Aliás, a gente podia complementar a coisa das fake news que a gente falou no último bate-papo, né? Então, essa coisa da mídia, né? Porque eu acho que o papel da mídia no Brasil tem muito a ver com isso também. Vamos dar exemplo. A nossa mídia sempre teve muito investimento estrangeiro, muita companhia americana. A própria Globo já foi criada com investimento estrangeiro da TV, né? O jornal... Agora, a CNN Brasil, né, que todo mundo falando bastante. A CNN. A CNN Brasil agora também tem. Agora, então são investimentos estrangeiros nessas companhias, em Bandeirantes, em Transamérica, em Jovem Pan, Rede Globo, jornais, e no Brasil esse regime de concessão, né, política. O cara, para ter o veículo, tem que ter uma concessão, são os barões da mídia. A questão... Eles ganham, e aí eles têm acordos internacionais de propina com música estrangeira, com editores, mas eles têm que seguir essa linha do discurso liberal. Então, o brasileiro é extremamente desinformado. E aí é que entram essas mídias que a gente falou, esses canais, esse pessoal think tank, todos esses grupos de mídia, né? A gente citou no último bate-papo, tipo Mídia Ninja MBL, mas a gente tem aí 247, própria revista Fórum, o Conversa Fiada, veículos que eu encaminho artigos, né? Também que são progressistas essencialmente, né? Recebem algum tipo de recurso de alguém. Sim. Nós temos esse monte de colunista de direita que de uma hora para outra um bando de falido apareceu, né? Comediante lá do Cacete Planeta. E aquela história, Roger, Manuel... carreira falida. E aquela história agora... Hasselman, todo esse pessoal vindo falar um monte de besteira, e quando o pessoal vai ver, tem apoio, tem financiamento. Exatamente. Agora, aquela história agora que aconteceu recentemente, agora, esses dias aí, do Olavo de Carvalho, que ele começou a falar, e daí deram uma grana para ele. Tá sabendo disso, né? Que todo mundo ficou sabendo. Tô sabendo. Então, e é isso, daí vira uma chantagem. O cara do Revoltados Online também chantageou, disse que ia contar tudo. Sim. E na esquerda tem essas divisões, porque também tem mídia, também algumas têm recurso, e não se pode discutir, por exemplo, essa coisa da Open Society que a gente está discutindo, Jorge Soros, financiamento de movimentos, Marcha da Liberdade, Marcha da Maconha, Marcha das Vadias, movimentos horizontais identitários, porque já te demonizam. Só que a realidade é que todo mundo sabe a origem desse tipo de financiamento e que ele não é de esquerda. Ele joga para a Bolsa de Valores, são especuladores da Bolsa que quebram as nações. E aí entra também esse contexto, que a gente também já tinha conversado, por exemplo, o Intercept. Porque o Intercept, de um lado, ele joga a situação de que agora temos um monte de material sobre o Moro, joga de novo a dança Moro e Lula, e todo o problema que nós tínhamos passando em paralelo da instalação de uma ditadura, toda a questão de militares sendo postos, segundos postos em cada ministério no Brasil. Todos os ministérios, o segundo da hierarquia é um militar desde o Temer. Toda a questão de previdência, a questão do petróleo, a questão da soberania, a esquerda não discutia.
Então eu me pergunto se essas operações não fazem parte daquilo que a gente conversou anteriormente na primeira conversa, que é a teoria lá das tesouras. Sim. Né? Porque eles acabam sendo operações. Até quem denuncia isso, por exemplo, eu dei entrevista para o Duplo Expresso. Para mim, eles são charlatões. Entendeu? Eu dei entrevista lá, mas depois eu fiquei pensando, olhando o canal, eles só ficavam falando da briga do Pimenta, ficavam discutindo o PT internamente e tal, Sim. e um monte de especulação e não provavam nada. Eu parei para pensar um dia, eles falam da teoria da tesoura, eles falam da guerra híbrida, eu ensinei para eles, né? Eles não sabiam nada sobre o que era esse negócio. E eles sabem a versão do Pepe Escobar sobre Oriente Médio. O Pepe Escobar mesmo fala que não estudou Brasil. Não foi a campo no Brasil como eu fui dentro dos movimentos investigar. Eu entrei nas redes, foi um trabalho de campo. São 440 mil arquivos digitais gerados sobre esse estudo. Sim. Né? Então, eu vejo que, no fundo, todo mundo acaba sendo marionete. Sim. Aí a desinformação generalizada impacta nisso que nós estamos vendo, que é a destruição do Brasil. Emanuel, você citou o Intercept aí e alguns outros canais, e o Anonymous? O Anonymous é anárquico, como um Pirate Bay da vida, da onde veio e quem financia o Anonymous? Veja, tem o Anonymous Internacional e tem umas operações no Brasil que se fingem de Anonymous, né? Então, a situação que a gente identifica sobre esses grupos como Antifa, Black Bloc, Anonymous, que alguns são táticas. E alguns são movimentos sem face, eles são horizontais, eles não é como um partido, ou tem uma liderança. Então é difícil de você identificar e dizer exatamente o que eles são. Mas na época das jornadas de junho, ficou muito claro uma agenda bem humorista, bem na linha do Moro, das 5 causas, de toda aquela discussão que foi defendida pelo Dallagnol, pela luta contra a corrupção, e saiu uma nota internacional do Anonymous Internacional dizendo que tinha um pessoal no Brasil se fazendo de Anonymous. Então isso é notório desde 2013, que se sabe que esse pessoal que se manifesta, aparece por aí, não é do Anonymous Internacional. Ele é uma parte da guerra híbrida, é uma operação que criaram para manipular massas, para protestos e inserir agendas próprias que favorecem esses grupos, né? Agora, o Anonymous Internacional dizem que o Soros também é o operador, o que financiou e que mudou a linha de ação deles, né? Porque tinha uma linha e depois diz que surge esse tal do operador. Dizem que é o Soros. Tá, Emanuel, e você comentou já em alguns outros programas e em textos também, sobre como também a pandemia, essa questão da pandemia está acelerando, né, o que se chama de 4ª Revolução Industrial. Né, o que você poderia falar sobre esse tema para a gente? É bem interessante o que está acontecendo com relação a isso, porque as pessoas estão vendo negócios fechando, tem a crise, tem a pandemia, tem os negócios fechados, tem a crise anterior à pandemia, como a gente falou, e tem os empregos que estão deixando de existir pela aceleração da 4ª Revolução Industrial com a pandemia, que favoreceu negócios digitais. Então, nessa situação que ocorre, é que muitas pessoas estão pensando que estão perdendo emprego porque estão em casa, porque tem quarentena, e aí culpam, querem voltar para o trabalho. Não vai ter emprego de qualquer maneira. E também tem uma crise do consumo, que é uma deflação. Tá, você disse que não vai ter emprego no Brasil. Esse contexto, não, isso é no mundo, mas o Brasil está sendo muito mais impactado. Vai ter emprego por causa da crise mundial, você disse. São 3 etapas, eu poderia dizer. Tem a crise mundial que já estava vindo, né, por todos aqueles fatores que a gente já discutiu. Tem a crise da pandemia, que é uma recessão forçada por lockdown, isso diminui o consumo, e alguns negócios fecham. Mas muita gente está querendo voltar para o trabalho sem saber que 40% dos empregos, depois da pandemia, por estimativa, não vão mais existir. Não é só não vai existir o negócio que ela trabalhava, que fechou por causa da pandemia, mas porque essa transformação digital, aquela empresa não é mais necessária, aquela profissão deixou de existir. Então são muitas profissões que estão deixando de existir,
E quem não tem uma nova capacitação, não está preparada para essa transição, vai estar fora do mercado. Mas isso Por tem isso a que tem ver essa com... estimativa que 40% da população que hoje tem emprego, não estou falando de quem está nesse sistema pobreza, e que não tinha emprego e tal, estou falando dos empregados. 40% das pessoas empregadas no mundo não terão emprego daqui para frente. Aqueles empregos não existem mais. Mas Isso não foi por causa da pandemia. Sim, Mas a coincidência da pandemia... também, né? Como? Por questões tecnológicas também, né? Exatamente. Então, a pandemia, ela acelerou um processo que já estava em andamento. A quarta revolução industrial já estava acontecendo. Sim. Se imaginava que 2 anos, Já assim, se uma falava fase, sobre 10 isso anos bastante. outra. E junto com isso o 5G. Aliás, o 5G tem a ver com a pandemia também. Porque o Exato. 5G, a quarta revolução industrial, tem essa coisa que o 5G transmite a doença, né? O pessoal diz. É uma besteira. Uns boatos ridículos, tal. Veja, a radiação, ela está numa faixa de onda que para mim é preocupante. A radiação dela. Vamos falar de frequência, notas, cores, notas musicais, frequência de rádio, isso tudo está em sintonia, são coisas semelhantes. Então, são como ondas, estudo né? de campo, são ondas. O 5G está numa onda que é nociva, na minha opinião. Mas que isso tem a ver com... não nociva... tem nenhuma prova sobre isso. Não existe isso. Mas é nociva para a célula, que nem eu vi uma explicação meio estapafúrdia de que pode, de alguma forma, influenciar a célula animal do corpo. Não existe uma prova sobre isso específica, não tem testes, Causa mas câncer. conhecendo da frequência o que ela significa, eu posso dizer que isso minimamente pode nos perturbar. Talvez o excesso disso ao longo de muitos anos, com mais outras ondas de radiação, podem estar ampliando o potencial de câncer na humanidade. Tudo isso existe. Não o 5G isolado. Até porque a frequência não é a mais danosa. É uma frequência danosa, são 700 MHz. Mas qual é a questão? Nós temos aqui uma conjuntura engraçada. É tragicômica, né? Mas é engraçada no sentido de que o boato tem um fundo de verdade. As pessoas temem o 5G, mas temem pelo motivo errado, pela desinformação. Na verdade, o 5G vai acelerar o EAD, ensino à distância, a medicina à distância, o trabalho remoto, tudo vai ser mais interativo, a internet das coisas vai ficar potencializada, a integração de máquinas e robôs trabalhando em conjunto com inteligência artificial, já está sendo testado pela Amazon e pela China também, de entregas ao mesmo tempo de vários bots, que são drones que vão entregar compras, isso vai tirar o emprego também dos entregadores, os carros remotos, que não tem piloto também. Bom, o 5G veio trazer, então, essa revolução industrial. Essa fase do 5G com a quarta revolução industrial foi acelerada pela pandemia. Então, quando a pessoa teme a pandemia com o 5G, ela tem que realmente temer isso. Só que não é desconhecido, né? Boatos que ela está ouvindo. É porque não vai ter emprego depois. Exatamente. Isso é que ela tem que temer. Ela tem que entender que a tecnologia que está sendo implantada é extremamente nocivo para quem não conseguir acompanhar. E as pessoas que não deterem as capacidades cognitivas e técnicas depois dessa pandemia vão estar desempregadas. Vai restar para elas, quando muito, auxílio de governos ou e trabalhar com alguma coisa que é muito manual, artesanal, ou cultura, permacultura, ou produção orgânica de alimentos. E o que todo mundo vai virar artista? Todo mundo vai virar artista, vai virar pintor, desenhista. Tomara, se realmente tiver essa renda universal, tem muita gente que acata ganhar pouco, tem uma vida bem econômica, simples, muitas vezes até quase miserável, mas tendo como comer, tendo como morar, e tem uma vida de artista. Mas tem gente que não é artista, não tem talento para uma vida, às vezes, de poeta. Lúdica. E doente, com pneumonia, sempre, aquela coisa de que tem uma certa beleza, uma áurea, né, da doença na arte, né? Tem uma vida desgracida como o do Bukowski, né, alguma coisa do tipo, né? Mas ele até deu uma grana, né? Ficou famoso. Bem, pessoal, então chegamos já ao finalzinho do programa, né, especialíssimo, com a presença ilustre aí do Manuel de Souza Neto, cientista político aí que nos ajudou a entender um pouco mais
sobre essa crise e essa tal quarta revolução industrial que está vindo com tudo aí, acelerada pela pandemia. Então, queria te agradecer mais uma vez, Manuel. Queria que você, se você quiser deixar alguma rede social para que o pessoal Primeiro, eu queria agradecer vai também ter- vocês aí, o pessoal que está assistindo também. Prazer de novo conversar com vocês. Eu estou lá no Facebook como Manuel J. de Souza Neto, mas em outras redes, LinkedIn também. E estamos também com essa rede ligada ao Museu do Som Independente, que a gente tem esse projeto de música paranaense, né? É um museu. E junto com essa rede também o Observatório da Cultura, que é uma rede de projetos, difundindo ideias na cultura, as conexões com o museu, e discussões interessantes aí no campo da cultura, das artes, da música. Uhum. E sempre que vocês quiserem bater um papo, pode ser mais bem-humorado, pode ser desmistificar teorias conspiratórias ou reafirmá-las, né? E debates aí mais sérios também, podem contar comigo. É isso aí, pessoal. Brinde, então. Não Brinde se esqueçam virtual. de se inscrever no canal. Valeu, até a próxima. Você tá sem copo Tchau, aí? tchau. Valeu, tô aqui na aguinha. Tchau, tchau, Manuel. Valeu. Olha, obrigado, hein?